Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Imagem e Credibilidade em mais um conteúdo exclusivo. Semanalmente, eu, Estevão Damasio, Alexandre Jardim, Rodolfo Lago, nós nos reunimos para analisar casos concretos que envolvam a área de comunicação. E para hoje nós escolhemos um caso muito salutar, um caso que merece a sua atenção, porque quando a crise chega, muitas empresas, muitos governos se enclausuram, se fecham. Não vamos fechar porque nada vai sair daqui, nada vai vazar. É o contrário, né? Nesse caso aí do coronavírus, o Ministério da Saúde, que é o caso desta semana que escolhemos, está dando um exemplo de como ser transparente pode ajudar na boa informação. Não é isso, meus caros? É isso, Estevão. E mais do que isso até, mostra que pode-se fazer uma comunicação governamental de grande qualidade. E detalhe, no momento de crise, porque é um momento que se coloca à prova de pressão e tudo mais, e está sendo feito realmente com grande competência. Eu acho que a gente pode falar com muita liberdade desse assunto. É interessante porque o Rodolfo já assessorou a área de saúde. Aí está a liberdade. De Saúde. Exatamente. Secretaria de Saúde. Aí é uma coisa, né? Nesse mundo de hoje, gente, nesse mundo que a gente vive hoje, das redes sociais, será que é possível esconder informações a respeito de uma coisa dessa? Entendeu? Eu acho que não é mais possível. Então, se você acaba numa situação dessa, você tem um surto de uma doença altamente contagiosa e você começa a esconder os dados, você, na verdade, esses dados vão acabar circulando de forma não oficial e isso pode gerar mais pânico. Eu acho que uma situação, para você comparar, onde isso aconteceu e está se vendo que não deu certo, foi no Irã, né? Um país fechado, achava que podia controlar essas informações, não dar essas informações, e joga a população, joga o mundo inteiro em pânico. Então, o Ministério da Saúde está fazendo muito corretamente isso, né? Todos os dias, uma coletiva à tarde, onde os dados são atualizados, as informações não são boas, porque a doença é altamente contagiosa, o número está crescendo, mas você passa, na verdade, ao ser transparente nisso, você passa a sensação de que nós estamos controlando a situação. Né? De fato, a doença é contagiosa, ela é grave, mas a situação está sob controle. E é interessante, você que é especialista em gestão de crise sabe muito bem isso, controlar a ansiedade dos jornalistas. Né? Criar um hábito, eles sabem que diariamente aquele horário terão como referência a fonte oficial do governo. Nada de pânico, não tem que ficar saindo correndo atrás que nem doido atrás de informação. Uma fonte que você acredita, que você tem credibilidade, porque senão você ia começar a sair louco e aí ia começar a ter informação errada, desencontrada, um ia dizer uma coisa, outro ia dizer outra. Nesse ponto que você colocou, tem duas ações que o governo está fazendo nesse caso coronavírus excepcionalmente bem, que é justamente controlar a ansiedade. Por quê? Porque quando não se tem informação, se abre espaço para que se publique qualquer coisa. Especulações. Então, quando você controla a informação de maneira oficial, você já de cara, numa crise, impede que a informação mentirosa prospere. Mas eu quero colocar uma outra ação. Além disso, o governo está se preocupando em combater a notícia falsa, ou a chamada fake news. Eles estão pegando tudo que está saindo em WhatsApp, em internet, enfim, em redes sociais. Eu vi esse material, inclusive dentro do Ministério da Saúde, sendo propagado no site e nas redes sociais do Ministério, inclusive do chefe da assessoria de comunicação, que é o jornalista Hugo Braga. Ele tem essa preocupação de colocar isso aqui é fake news. E mostra o que está circulando de maneira mentirosa, a explicação do Ministério da Saúde abaixo, dando credibilidade, ou seja, um trabalho realmente muito para dar um exemplo prático disso, Alexandre, Estevão, vocês estão assistindo, ontem a coletiva estava acontecendo, quando chegou a informação de que poderia haver um caso em Brasília, né? Que foi confirmado, foi confirmado o primeiro teste, né? Hoje ia ser feita porque só se confirma no segundo, mas provavelmente é um caso de coronavírus. A coletiva estava acontecendo, eu telefonei para o Hugo Braga, ele não podia atender, e nós ficamos conversando por WhatsApp, e ele me confirmando o
o que havia de concreto, o que havia de verdade na história, quem era a pessoa, a idade da pessoa, como é que era a situação, para onde foi, de onde veio, e nós então, com esse trabalho dele, e puxa, ele estava no meio da coletiva, ele poderia não ter me atendido, né? Ele foi corrigindo as informações para a gente dar a informação correta. Olha que exemplo, olha que exemplo, olha só. O chefe poderia ser uma empresa, tá? Poderia ser o caso Baker, que nós já falamos aqui. Ou seja, o presidente, que no caso CEO ou ministro, é o chefe daquele departamento ou daquela instituição, está falando com um monte de jornalistas. O assessor de comunicação dele, ou o chefe da comunicação dele, está preocupado em atender um outro jornalista que está mandando mensagem. Enquanto isso, ele está na chamada ditado, um olho no peixe, né? Outro olho no gato. Ou seja, a informação está chegando com qualidade. Isso é zelar pela qualidade da informação. Essa estratégia do jornalista Hugo Braga lá no Ministério da Saúde é um exemplo que deve ser seguido e coincide com o momento no qual praticamente todas as redações das empresas jornalistas criaram também núcleos para combater as notícias falsas. Isso é ser educativo, é preocupar com uma nova geração, é tentar criar o hábito de sempre você fazer a pergunta: será que isso é verdadeiro? Será que coincide com a verdade? Não digerir e já compartilhar. O dedinho nervoso não. Então acho que é muito legal essa estratégia. Você estabeleceu uma relação de confiança, as informações que o Ministério da Saúde estão passando, elas são confiáveis, e aí pronto, a coisa fica dentro de uma situação de controle. Eu queria comparar com um outro episódio do governo anterior, que vocês vão lembrar, que foi quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fez o alerta de que as queimadas estavam crescendo. E aí o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, deu uma bronca no diretor do INPE, dizendo que aquelas informações não deviam sair porque elas eram ruins, negativas para o país. O diretor do INPE acabou sendo demitido e aquilo depois se constatou que as queimadas estavam crescendo, de fato, e aí aquilo gerou uma imagem de que o governo era contra o meio ambiente. O governo não tomou as providências necessárias, não ignorou os alertas. Esse é um bom caminho? Nunca será. E vou lembrar um outro fato mais antigo ainda, mas que nós já somos velhinhos, já lembramos bem, porque estávamos aqui em Brasília. Que é o seguinte: Rubens Recupero, ex-ministro da Economia, que fez inclusive com que Fernando Henrique Cardoso saísse das relações exteriores e no governo Itamar Franco ocupasse essa pasta. Por quê? Por uma frase lapidar ao jornalista Carlos Monforte, capturada pela parabólica, que dizia: o que é bom a gente revela, o que é ruim a gente esconde. A máxima do general Heleno. E justamente o contrário que está sendo feito agora pelo Ministério da Saúde. Ou seja, a transparência com boa informação e diálogo constante com a imprensa só ajuda. Só ajuda. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma era onde não se consegue mais esconder nada, não. Eu relembro aqui, nós já comentamos, mas acho que é um caso também muito importante, né? Um case de comunicação interessante, que foi a TAM. Hoje é o ATAM, era a TAM. Eu não sei se foi no primeiro ou no segundo acidente. Ambos foram terríveis, uma tragédia, um acidente com muitos mortos, ambos em São Paulo. E a área de comunicação da TAM passou também a conversar com jornalistas diariamente, só que 2 vezes. Uma na parte da manhã, para satisfazer aos anseios e aspirações dos jornais da televisão que vão lá na hora do almoço, dos próprios jornalistas, das agências, e outra na parte da tarde. Então eles conseguiram criar esse hábito na imprensa, combater fake news, que naquela época ninguém falava muito em fake news, mas já existiam, e combater as especulações. O jornalista passou a acreditar na fonte oficial, que era um representante da TAM, pela manhã e à tarde. As redações já planejavam a cobertura, tem 2 coletivas da TAM. Então, escalam a equipe pela manhã, uma equipe à tarde, junta e faz uma matéria completa. Estevão, olha só, você está falando de um caso de uma crise seríssima, que é uma crise que leva mortes e famílias ao luto. Nós estamos falando de uma doença que a gente não sabe a proporção. Que está exatamente devastando o mundo aí. E são situações que as pessoas que estão cuidando da comunicação, elas têm toda a calma e tranquilidade para quê? Controlar a boa informação e combater
a informação prejudicial. Isso é uma forma da gente levar para quem nos acompanha como se faz comunicação de verdade. Em vez de controlar. Transparência, entendeu? Transparência é o caminho. Em vez de controlar a situação, que é, gente, incontrolável na maior parte das vezes, uma frase do Alexandre eu acho que é importante. Controlar a boa informação. Se você não vai conseguir controlar a situação, pelo menos controle a boa informação. Eu não vou dizer que é mais fácil, mas é mais simples. E com certeza com a repercussão muito melhor, né? Com a repercussão sem muito dúvida, melhor. Sem dúvida, porque aí você passa a ser o porta-voz da informação, né? A informação ela sai por você. Isso gera uma confiabilidade, mostra que você está, ainda que a situação não seja boa, que você está, né, acompanhando a situação, tomando as devidas providências, né? E vou aproveitar o seguinte, às vezes quem está nos escutando não tem um caso como esse para gerir ou para poder trabalhar, mas pode ser um caso pequeno na sua instituição, seja pública ou privada. Você já entende, tendo uma crise, independente da proporção, haja com transparência, como o Rodolfo colocou, haja com uma qualidade de informação, como o Estevão relembrou, enfim, trabalhe com um diálogo constante, não é isso, Estevão? E não subestime nenhuma crise. O Alexandre foi muito feliz. Independentemente da proporção da crise, abraça essa crise, enfrente essa crise com responsabilidade e planejamento. É o gabinete de crise, composto pela cúpula da empresa ou a cúpula de um órgão governamental, assessoria jurídica e assessoria de imprensa, jornalistas nos quais você confia, da sua equipe. Nunca imagine que você se tranca dentro do seu gabinete e as pessoas fica lá torcendo e rezando para ninguém descobrir que a crise está acontecendo. Não vai ser assim. A estratégia do avestruz, né? Exatamente. E lembre-se que nem dentro do seu gabinete você está seguro. O câmera da Rede Globo, que estava na Praça dos Três Poderes, numa noite antes do Jornal Nacional ir ao ar, captou o então ministro Marco Aurélio Garcia, que já faleceu, fazendo um gesto obsceno naquele acidente da Gol. Conhecido como Top. Ele estava dentro do gabinete dele. Então... Transparência é tudo, pessoal. É tudo. É isso, né? Eu acho que sim. Vamos reforçar o convite para que você se inscreva nos nossos canais ou no nosso canal, porque só assim você vai ter acesso a esse bate-papo didático, esse conteúdo exclusivo. Semanalmente a gente vai trazer casos concretos com base na experiência, principalmente do Alexandre em gestão de crise, na experiência que o Rodolfo teve, já assessorou, já pegou muito rabo de foguete. Já peguei um bocado de rabo de Assessorar a Secretaria do Ministério da Saúde, acho que só perde para a Secretaria de Segurança. Por aí. Ou os dois são compatíveis. Não é fácil. Não é fácil. A gente aguarda vocês. É isso, pessoal? É isso. E entre em contato com a gente, porque quem sabe o próximo conteúdo seja um conteúdo sugerido por você. Nos paute. Nós mudamos inclusive o nosso e-mail, né, de atendimento, chamava-se atendimento@imagecredibilidade.com, agora é contato@imagecredibilidade.com. Tá aqui embaixo, né? Tá passando aqui agora. É isso aí. Aguardamos vocês. Um ótimo final de semana e uma boa semana. Sexta-feira que vem a gente volta. Até a próxima. Opa, falamos juntos. Ficou bonitinho, hein?